queria agradecer esse generoso convite, né? E, enfim, como o tempo é curto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível e, na verdade, trazer mais algumas questões para vocês do que, de fato, fazer uma digressão mais ampla, digamos assim, no sentido acadêmico, da problemática que nós verificamos hoje em dia. Eu acho que a primeira coisa é que, enfim, todo mundo viveu no ano passado todo o processo eleitoral, e esse processo eleitoral, de forma distinta dos anos anteriores, né, os meios de comunicação tradicional, que ainda são importantes, sem dúvida nenhuma, mas não foram, digamos assim, centrais e absolutamente transformadores e dinâmicos para o processo político como a gente viu. Se vocês pensarem há 3 eleições atrás, por exemplo, né, o tempo de televisão era absolutamente um fator central para a possibilidade de sucesso ou não de um candidato. Era um vetor assim, significativo e importante. Se a gente pensar 2 eleições atrás, já havia alguma movimentação pelas redes sociais, pelas plataformas, uma propaganda institucionalizada de candidatos, né, algumas opiniões e tal. Mas nada foi igual ao que nós vimos no ano passado. E isso não foi uma coisa que surpreendesse ninguém. Já eu na época, fazia parte de um conselho do Tribunal Superior Eleitoral, foi criado pelo ministro Gilmar Mendes, né, e já era discutido, já era debatido isso, que haveria uma tsunami de informação e desinformação nas redes na eleição do ano passado, né? E todos nós sabemos o quanto isso afetou o processo político, né? E eu não estou querendo dizer aqui que, ao final, o resultado ou os resultados que houveram, né, tanto no nível federal, mas nas unidades subnacionais também, na representação política no Congresso, ao fim foram totalmente definidos por isso, mas certamente isso carregou um peso muito grande no processo de escolha e de informação, e principalmente desinformação. Isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na França, na Europa, em especial, o Brexit, de certa forma, é fruto desse processo. Então, a gente está diante de um novo normal. Isso não vai deixar de acontecer, na verdade, vai aumentar, vai piorar, vai ser mais grave, vai exigir mais atenção da sociedade e vai exigir, principalmente da democracia, mecanismos mais sofisticados para compreensão desse processo e compreensão também sobre o que seria, digamos assim, um referencial mais de verdade, ou pelo menos mais confiável, já que verdade pode ser uma coisa que pode ser fugaz e discutido por vários ângulos, mas pelo menos de confiabilidade. A gente vive, sobretudo hoje, a crise da democracia é uma crise de confiança. E as redes ampliaram muito essa desconfiança. Por um lado, de forma utópica, né, e positiva, trouxeram mais informação, mais capacidade de interconexão entre todos nós, mas, por outro lado, de forma distópica, trouxeram a desinformação, a distorção e a orientação ou desorientação no processo de escolhas públicas. E isso eu acho que é extremamente pertinente, inclusive para o espaço do Ministério Público, de ter uma reflexão, uma discussão sobre isso. Isso aqui é um exemplo da Sala de Democracia Digital que foi criada pela Fundação Getúlio Vargas no ano passado. Isso era a unidade que eu dirijo, DAPP. Nós criamos isso daqui em aliança com uma rede nacional e internacional de supervisão de eleições, né? Inclusive a OEA foi nos visitar, nós depois demos apoio para eles em outros países em que houve também essa discussão e essa questão das redes afetando as eleições. Mas o fato é que aqui no Brasil, nós quase todo dia nós tínhamos nosso termômetro no número de robôs que estavam afetando o processo de discussão, nós tínhamos quase todos os dias o debate de como os campos estavam se movimentando e como as fake news estavam atuando. E a gente trabalhava em rede, como é apropriado de ser no tempo atual, né? E a gente trabalhava com o pessoal de fact-checking também, com o Atlantic Council dos Estados Unidos, com outros think tanks através do mundo, e a nossa eleição ela era absolutamente central. Ela era tão central que, no depoimento no Congresso americano, o Mark Zuckerberg dizia que eles teriam uma atenção muito especial para as eleições na Índia, no Brasil,
Isso depois dos escândalos que houveram, não só da Cambridge Analytica na Inglaterra, mas também houveram na eleição americana. Isso impõe a nós uma série de desafios. Esse aqui, por exemplo, foi um dos exemplos do debate do ano passado. Esses pontos pretos e amarelos que vocês estão vendo aí, eles não estão aí por acaso. Nós temos vários campos do espectro político, mas, sobretudo, os pontos são pontos de desinformação. Isso são robôs que nós cotidianamente aferíamos, verificávamos, e, inclusive, alguns subsets desses robôs que a gente tinha, nós mandávamos, por exemplo, o Twitter para haver uma segunda verificação deles. Nunca foi contestado. Então, a eleição ela foi bastante permeada por robôs e a desinformação ela foi muito forte, muito grave em todo o processo eleitoral. Vou dar um outro exemplo. Esse é um outro exemplo, né, em que a gente teve... Esse foi um dos dias que foi mais impactante o debate, e todos os campos políticos, e aí eu não estou endereçando isso a um partido político, a um candidato, mas estou dizendo os campos políticos todos operaram desinformação no processo eleitoral. Isso aí são fake news que surgiram e foram difundidas, fraude nas urnas, kit gay, livro do Haddad, pedofilia, câncer do Bolsonaro, padroeira, político mais honesto, enfim, eram vários temas que surgiam e muitos deles não tinham menor base de verdade ou eram distorções da verdade, o que era ainda mais grave. Então, a gente tem os robôs disseminando informações e informações que, por si só, não eram verdadeiras também e foram disseminadas aos milhares, em tempo real, por robôs. Não só vindo do Brasil, mas também vindo do exterior. Aqui já são bem mais recentes, a gente já está falando de dados desse ano, das discussões que afetam, inclusive, o próprio Ministério Público, a Justiça brasileira, né? Questão da Lava Jato. Isso aí é o debate, aí eu não estou dizendo que tem desinformação, esse é o debate que acontece nas redes. Então, as redes são um espaço de debate político, institucional, democrático, cívico, etc. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse debate, a gente tem a presença dos robôs em paralelo aos debates. Em torno de 10%, 5%, dependendo do tema, dependendo do momento. E aí a gente começa a ter um problema. E talvez isso seja hoje o ponto mais central, que mais me interessa e que eu queria chamar a atenção de vocês. Não é discutir que existem robôs, todos sabem que existe. Não é discutir que existem fake news, todos sabem que existe também. Mas o que mais nos preocupa hoje é basicamente isso. O acesso a informações que não são verificadas, como é que essas informações redefinem as narrativas sobre o que é verdadeiro, o que não é, o que se pode confiar, o que não se pode confiar, né? E o quanto isso representa um desafio e uma disruptura, muitas vezes, a referenciais de mercado, que influencia diretamente a economia e a posição dos atores econômicos, as instituições públicas todas, né? E, principalmente, ao próprio Estado, eu diria, a sociedade civil, que, no meio disso, se posicione e se informa crescentemente por redes sociais e muito menos pelos meios tradicionais. Mesmo os meios tradicionais estão buscando suas plataformas digitais e operarem a partir daí, né? Eu vou dar um exemplo aqui de construção narrativa. Isso aí é o debate Lula, regime semiaberto, né? Os dois campos têm suas narrativas, né? Mas, quando as pessoas se apropriam, elas ressignificam as narrativas e constroem, digamos assim, quase como se fossem pós-verdades. São revisões, visões, versões de fatos verdadeiros que são ressignificados para os seus próprios grupos, suas próprias bolhas. Então, em síntese, nós temos um crescente déficit de confiança na nossa sociedade, e esse déficit de confiança é extremamente ameaçador para as instituições e para a democracia. Como é que a gente vai lidar com isso numa situação em que agora nós temos, no próximo ano, de novo, eleições? Nós temos um valor estimado, até o momento, de quase 2 bilhões para fundos eleitorais. Nós não temos só 20 e poucas unidades subnacionais disputando uma eleição mais a presidência da República e os deputados. A gente está falando de 5 mil municípios. Como é que o controle pode ser exercido não só em cima do recurso público
e não só em cima do discurso que pode distorcer o processo democrático. Até porque, se nós nos lembrarmos há um tempo atrás, se alguém se sentia ofendido, ia na Justiça Eleitoral e pedia tempo de televisão para responder. Hoje em dia, uma notícia vai circular em segundos para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Até eu conseguir o tempo, até eu conseguir responder, isso já se tornou uma nova verdade. Então, o processo todo, a nossa dinâmica mudou e a nossa forma de lidar com essa dinâmica vai ter que mudar. Então, esse é o desafio intelectual nesse momento que eu e minha equipe estamos nos debruçando, né, de como a gente pode fazer um aperfeiçoamento institucional da estrutura do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, e oferecer para a sociedade algumas alternativas que tornem o processo mais consistente, mais crível, mais confiável, né? Fazendo uma imensa síntese aqui, porque eu gostaria de apresentar com mais calma, eu acho que a gente tem que ter uma nova estratégia, e eu acho que essa nova estratégia ela tem que pensar que não somos mais informados só pela mídia tradicional, mas por redes em que todos contribuem. E se assim talvez a gente tenha que usar a própria tecnologia que faz a desinformação a favor da boa informação. E a minha proposta e a discussão que a gente está levando hoje é integrar fortemente estruturas de blockchain e pensar na utilização até de criptomoedas dentro de uma estrutura regulada para que o dinheiro público e a utilização desse dinheiro público em termos de imagem, de propaganda, de mensagem, estejam totalmente vinculados, sejam accountable, sejam rastreáveis, e o que não tiver sendo rastreável, o que não for accountable, o que não tiver certificado pelas chaves de certificação do blockchain, não pode ser considerado, à primeira instância, algo crível. Essa é uma contribuição fundamental e esse é o desafio que eu trago para todos vocês. Obrigado.